pessoal está voltando aos poucos do café. Devo avisar a todos, por gentileza, para que acompanhem a cobertura do nosso evento nas redes sociais da Abrasca e do IBRE, tá bom? Nós vamos, então, retomar os trabalhos com a apresentação da pesquisa Deloitte e IBRE, o protagonismo estratégico do RI. Então, convidamos ao palco os senhores Rodrigo Luz, conselheiro fiscal do IBRE, e Reinaldo Oliari, sócio da Audit and Assurance da Deloitte. Essa sessão agora vai ser moderada pelo senhor Rodrigo Lopes da Luz. Senhor Rodrigo, já passamos a palavra, por favor. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais um ano, juntamente com o meu amigo Oliari, neste painel da pesquisa Deloitte, em parceria com o IBRE. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todas as empresas que participaram dessa pesquisa. O participar da pesquisa é muito importante para nós, tanto no meio acadêmico, quanto aqui no Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, porque saem insights importantes que podem direcionar o dia a dia estratégico da área de RI, bem como o conhecimento de novas ferramentas que estão surgindo, capitaneadas por algumas empresas, e de possível aplicação para as demais. Agradeço enormemente a Deloitte pelo 17º ano de pesquisa em parceria juntamente conosco, em especial ao Oliari e a sua equipe, pela condução desta importante pesquisa para nós, profissionais da área de relações com investidores. Antes de passar a palavra ao Oliari, vocês têm a possibilidade de enviar as perguntas por meio do QR Code, e na medida que elas forem chegando, eu vou intercalando aqui durante a apresentação ou ao término da apresentação do Oliari. Mas para fazer um warm-up e passar a palavra ao Oliari, o tema de hoje é o protagonismo estratégico da área de RI. O que será apresentado aqui é fruto dessa pesquisa. Participaram dessa pesquisa 51 empresas, a qual nós agradecemos imensamente. Sem a participação de vocês não era possível a realização deste painel, bem como esse material com conteúdo muito rico para a condução das áreas de RI. Mas o que a pesquisa trouxe de importante? Ela trouxe basicamente 4 temas que eu julgo ser importante. Depois o Oliari apresentará os demais temas. Mas o primeiro tema está linkado com a regulamentação e a padronização da temática ESG. Principalmente, falando das empresas mid-cap e small caps, a ausência de profissionais de RI especialistas nesse tema. Então, esse é um insight importante que a pesquisa trouxe. O segundo insight está voltado, já não é de hoje, mas dos últimos anos, principalmente da migração de renda fixa para renda variável, do acréscimo de investidores pessoa física nas bases acionárias. Então, isso já é comum, a base acionária de todas as empresas aqui participantes, deste acréscimo. E como lidar com esse público, levando em conta o princípio da isonomia e da equidade? O terceiro insight importante está relacionado aos influencers. Então, como tirar uma vantagem competitiva, como fazer uso e alavancar o valor da companhia com os influencers. Claro, o seu devido cuidado também. E por último, que eu acho que é o mais importante e o de mais inovador que a pesquisa traz, são os processos de tecnologia, voltado à inteligência artificial. Como as áreas de RI estão lidando com a inteligência artificial? A pesquisa apontou
algumas empresas já fazendo uso desta ferramenta na divulgação dos resultados. Então, após esta introdução com os principais highlights da pesquisa, eu passo a palavra ao Oliari para a apresentação, e se você me permitir, Oliari, ou durante a sua apresentação, no final eu faço alguns insights. Muito obrigado novamente, obrigado. Bom, obrigado aqui, Rodrigo. Obrigado aí por mais um ano estar aqui em parceria com a Deloitte, e obrigado a todas e todos que estão aqui. Então, como ele mencionou, acho que atrás do crachá de vocês tem um QR Code. Ele está com um tablet aqui, então fiquem à vontade para fazer perguntas. Diversos temas que a gente está abordando na pesquisa, que foi feita, acho que com parceria de todos aqui respondentes, agradeço novamente de antemão, foram temas abordados aqui, tanto pela B3 quanto a CVM, nas perguntas que tem. Acho que algumas respostas às perguntas feitas a gente vai acabar passando aqui durante a apresentação. Eu acho que um ponto, a lista está pequenininha, eu vou ficar em pé aqui mesmo. Um ponto importante, eu acho que a gente tem duas novas regulações, a CVM 93, que, por exemplo, a partir de 2026, torna mandatório um relatório de sustentabilidade para as empresas que têm registro de companhia aberta na CVM, ou seja, emissões de debêntures e ações. Essa norma ela torna obrigatório um relatório de sustentabilidade com foco em investidores. E quando a gente fala de relação com investidores, é esse público aqui que é o principal porta-voz que a gente tem com o mercado. Ele não é um relatório feito com todos os stakeholders. Eu não preciso entrevistar fornecedores, clientes, os profissionais, comunidades, não. O foco é investidor. Então, esse relatório ele é mais sucinto e objetivo do que os demais relatórios de sustentabilidade que as companhias já estão acostumadas a preparar. Esse relatório vai exigir muitos dados. E eu acho que a parte que o Rodrigo mencionou, tecnologia é um ponto fundamental para que as empresas possam preparar esse relatório de uma maneira mais ágil, concisa. Outro ponto importante, que acho que a pesquisa abordou, são os canais tradicionais que a companhia tem, mas também outros investidores que estão chegando no mercado de capitais. Foi mencionado no painel anterior também, a gente tem mais pessoas físicas como interlocutores no mercado de capitais, então a linguagem tem que ser adaptada. Então a pesquisa traz ali outras redes sociais, que são canais importantes para que as companhias possam ir aí dialogar com seus investidores. E os tradicionais influencers, né? Então, tem regulação da CVM relacionada a esse assunto, mas tem uma questão de que eles são tão bons quanto o letramento das pessoas, das empresas, dos investidores, mas também a falta de, eventualmente, capacitação profissional pode levar a um problema para as empresas. Então, a pesquisa aborda um pouquinho também esse tópico. Então, eu acho que, dentro do entendimento estrutural da área de RI, vou passar essa parte importante, acho que dos respondentes aqui, de 5 anos ou mais, aí, até 5 anos, metade, então a gente tem um público jovem, ótimo, que tem uma renovação de mercado de capitais, só que muito a se aprender. Então, o mercado brasileiro foi evoluindo com diversas normas, regulamentos, comunicações com o mercado de capitais. Você vê que a gente tem um público relativamente jovem representando o RI. Então, aqui acho que dá para ver daqui, né? São carinhas mais novas, tem poucos de cabelo branco aqui. E aí, mais de 20 anos, aí 23%. Então, acho que tem muito a se aprender com os profissionais com mais experiência de que acompanhar essa evolução de mercado de capitais e conseguem dialogar com o público. Desafios da área de RI, a gente tem aqui incorporação de processos tecnológicos aos indivíduos. O ano passado, a gente já começou a aparecer na pesquisa questões relacionadas à inteligência artificial, entrou o ChatGPT, Gemini, Watson, um monte de informações de como você acelerar esse processo de captura de informações do mercado, conseguir montar um press release mais rápido, comparar informações da companhia, comparar informações, tanto dados financeiros como não financeiros, e isso acaba sendo incorporado no dia a dia das companhias. 39% acha esse também, acho que é um ponto importante para que todos aprendam a usar essas informações. Eu destaco um ponto, talvez, importante, dependendo da inteligência artificial que é utilizada, tem questões de dados sigilosos. Vocês acabam sabendo os dados financeiros da companhia antes do mercado de capitais. Então, cuidado ao usar informações que você pode, eventualmente, divulgar
informações privilegiadas, né, inside information, ao mercado de capitais. Então, será que essa inteligência artificial que está sendo utilizada, ela dá segurança suficiente para que eu possa colocar informações antes do mercado saber e depois utilizar isso para comparar a minha empresa com os demais? Então, talvez parcimônia, tem questões de como utilizar essa inteligência artificial para acelerar. Eu acho que eu sempre escuto, desde que comecei minha carreira profissional, redução de custo. É difícil ter, não vou investir mais, vou aumentar a área. Eu acho que o momento é de vocês investirem o tempo de vocês em como acelerar a capacidade e os profissionais que têm na equipe dentro de vocês. Vocês têm ali a tecnologia aliada ao RI, pode acelerar esses processos. A parte de comunicação inovadora, disruptiva, diferenciada, então, a linguagem é diferente para você lidar com um fundo de investimento, um hedge fund ou um investidor pessoa física. Então, como é que você consegue discutir e falar com o seu público dessa maneira? Estratégia de comunicação relacionada ao valor da organização, muito diferente de falar quanto está o preço da ação. Mas você tem investidores de curto prazo ali, muito viés especulativo, e investidores de longo prazo. Então, como é que eu faço essa comunicação? Eu acho que a maioria das empresas precisa ali daquele investidor especulativo para dar liquidez para as ações, debêntures da companhia, os bonds. Só que o investidor que fica na companhia, que tira a volatilidade do negócio, é aquele de longo prazo. Então, como é que eu começo a conversar e fazer essa comunicação? Aí tem questões de estruturação da área, eu acho que todos aqui sabem, com um monte de regulação nova, um monte de informação nova chegando ao mercado de capitais, como é que você prepara o profissional de RI? A capacitação de equipe, maior interação com investidores são os principais temas aqui. Pesquisa completa, vou passar depois, vai ficar no site do Híbrido, da Deloitte, vocês podem acessar em mais detalhes, mas pelo tempo eu vou pincelar os principais pontos aqui da pesquisa. Com relação à perspectiva do mercado de capitais, a gente tem uma questão do maior governança, né, a prioridade da área, na parte de divulgação de informações. Então, tem informações que a gente fala, Managing Overwriting Controls, ou seja, eu tenho uma diretoria, um CEO, etc. Não, eu quero que divulgue isso. Não, mas a norma pede para divulgar outras informações também. Como é que a gente faz essa equidade de informações, uma vez que a companhia tem minoritários que não têm acesso a todas as informações, então como é que eu dou essa transparência e governança para os investidores? Então, acho que preocupação aqui ressaltada novamente esse ano. Novamente, é uma prioridade da área de RI incorporar novas tecnologias com relação à performance e um maior envolvimento em questões de ESG. Então, com a CVM 93 aprovada, né, IFRS S1 e 2, está em audiência pública as normas traduzidas ali pelo CBPS, adaptadas, então, quem quiser ter comentários, está aberto ainda para você ter essa adaptação das normas à nossa língua, né, no idioma em português, já mais acessível a todos. A utilização de novas formas de comunicação com o investidor tem a ver com uma resposta da pesquisa que a gente tem um pouco mais adiante, e a maior eficiência do sistema de gestão de relacionamento com o RI. Então, ser mais eficiente está aliado com mais tecnologia. No contexto empresarial brasileiro, o que define o RI como bem-sucedido? Então, para todos aqui, vocês querem ser um profissional bem-sucedido na área de relação com investidores, conhecer os indicadores financeiros e não financeiros da companhia. ROI, ROIC, EBITDA, esse eu acho que já para as instituições financeiras e não financeiras são temas que eu acho que já dominados no mercado de capitais, mas você começa a ver cada vez mais informações de dados não financeiros, equidade. Então, quantas mulheres eu tenho no nível de tomada de decisão, executivo, board, diretoria. Será que a companhia realmente tem um compromisso sobre isso? Tem metas e métricas relacionadas a esse tema? Então, você começa a ter um discurso aliado a um acompanhamento de informações. Quando a gente fala, por exemplo, de metas de descarbonização 2030, 2050, quais metas? Emissões próprias, energia comprada ou toda a cadeia de valor da companhia? Então, é importante ressaltar o que é o compromisso. Eu acho que, revisando alguns relatórios, e aí na posição de auditor, a gente começa a ver uma distinção entre o que o CEO fala para o mercado e o que está escrito, por exemplo, num relatório de sustentabilidade. Esses compromissos acabam sendo distantes um do outro. Uma fala, por exemplo, eu vou ser Carbon Offset Scope 1 e 2,
até 2026. Só que o compromisso público da companhia por escrito está 2030. E quando você fala todas as emissões, está 2050. Eu acho que isso é uma linguagem que vocês têm que estar acostumados a saber o que é escopo 1, 2 e 3, quais são os compromissos que a instituição está fazendo em relação ao mercado. E aqui eu acho que um ponto importante, talvez como contador, que é toda a discussão. Um evento passado com compromisso, futuro ou presente, que eu consigo mensurar, ele pode ou não gerar uma provisão e afetar o resultado da instituição. Então, é importante ressaltar que, a depender do compromisso que a companhia assuma, ela vai ter que comprar esses créditos, sejam para as emissões próprias ou de toda a cadeia de suprimento, ou energia comprada, que é o escopo 2. Eu acho que a capacidade de influenciar investidores sobre a estratégia da empresa tem muito a ver com a comunicação clara, transparente, numa linguagem palatável, não tão sofisticada, adaptada a cada público de investidores. Existem grandes corporações, fundos, bancos. Quando você vai discutir com a companhia, você já sabe quais são os índices esperados, que é o tipo de discussão, o que o analista de research quer discutir com a companhia. Você tem um investidor pessoa física, que ele representa uma família, a linguagem é completamente diferente. Então, você tem que estar preparado para discutir com os dois públicos. Eu acho que um outro ponto aqui é o relacionamento interpessoal com a equipe de trabalho. Esse ponto aqui, eu acho que ele aumentou durante a pandemia, onde a gente aumentou o trabalho virtual. Uma comunicação efetiva, nós como seres humanos, precisamos do convívio pessoal. Eu preciso ir todo dia estar com a minha equipe? Não, você não precisa estar todo dia. Mas ter reuniões presenciais com a equipe de RI, com o CFO, com o CEO, com o board, participar das discussões com os comitês de editoria para quais são as preocupações que eles têm quando um investidor questiona alguma informação que foi para o mercado ou quer saber do futuro. Então, eu acho que essa parte de ter o relacionamento entre a área de vocês e aqui, ótima oportunidade para fazer network. Aproveitem os cafés, aproveitem esse evento uma vez por ano, venham para o evento. Vocês conseguem ter um relacionamento interpessoal porque a sua dor, muitas vezes, é a dor do seu colega, aqui da área de RI, e vocês conseguem trocar ideias com profissionais mais experientes que vocês. O tema que eu acho que só tem surgido e aumentado, e aqui eu acho que vamos falar de a parte de sustentabilidade SG profissional das empresas. Com essas normas, a gente não está falando de sustentabilidade do planeta como um todo. Tem a ver, só que esses relatórios, o que está no contexto de RI, será que o meu negócio ele é sustentável? Ou eu posso ter uma regulação específica que pode inviabilizar meu negócio, ou um público específico de clientes, ou um público específico de fornecedores. Pode ser que eu não possa mais trabalhar com um determinado nicho de clientes. Ou não seja mais, dadas as diretrizes dos investidores, eu não quero mais ter esse tipo de cliente na minha carteira. Ou eu não posso mais trabalhar com esses fornecedores. Então, essa estratégia do que cada empresa quer, ela precisa estar descrita e divulgada no relatório de sustentabilidade de acordo com o IFRS S1. Criação de valor sobre a cultura da organização tem a ver com a parte de governança, com a estratégia, também um requerimento que vai ter que ser divulgado. Muitas empresas já divulgam isso de uma maneira, às vezes, muito mais explanatória do que desejos, e aí tem que tomar cuidado com greenwashing. Em outro evento, eu escutei bastante essa palavra, com que a companhia realmente pode e quer fazer para que seu negócio seja sustentável, seja perene. Identificação de políticas, então, é algo importante aqui de um comitê de sustentabilidade para que a área de RI possa participar e contribuir com a sua visão, porque depois, gerado esse relatório disponibilizado no site da CVM, no site da companhia, no site da B3, quem que vai discutir o conteúdo com os investidores? Quem recebe a carta dos reguladores para fazer a resposta junto com a área jurídica? É o RI. Então, vocês têm que se preparar para entender a responsabilidade que a companhia tem perante o mercado de capitais para poder divulgar e discutir essas normas. Análise de coleta e divulgação de informações. Esse eu acho que talvez seria o grande desafio, porque nunca se teve um relatório mandatório. Os relatórios, seja um relatório integrado, um relatório GRI, SASB, o framework que seja escolhido pela companhia, ele é voluntário. Agora eu tenho um relatório
mandatório através do CVM 193, que a gente está falando das companhias abertas, e para as companhias fechadas que queiram acessar o mercado de capitais, é um relatório a ser preparado. E eu acho que o mercado brasileiro, dando um exemplo de liderança, consegue se destacar para fazer uma maior atração de mercado de capitais por ter informações auditadas, no caso a asseguração, consistentes, com uma única norma de divulgação específica, e eu consigo comparar isso com o mercado. Quando a gente olha, a maior parte, e aí para um mercado mais maduro, a gente tem ali dentro dos respondentes as discussões relacionadas à governança. Então, 30%. Dado que governança, a gente já tem aí um novo mercado já há alguns anos, as companhias migrando na abertura de capital ali de 2002, me corrija se estiver errado, para cá. Então, a maioria das companhias que fizeram IPOs no Brasil sempre tiveram uma estrutura de governança mais apropriada ali. Mas a parte social e ambiental, ela nunca foi divulgada de uma maneira padronizada, muitas vezes voluntária, ou o greenwashing, muito mais como uma peça de marketing da companhia, escolhendo quais as informações serão divulgadas. Na frente de social, que aí entra diversidade, equidade e inclusão, as empresas, companhias, bancos, instituições são formadas de pessoas. Somos pessoas aqui, eu acho que para quem talvez não pensou ainda, quando a gente fala, não, empresa, etc. Não, a empresa é formada por pessoas, as decisões são formadas por pessoas. 92% dos respondentes têm ali uma área que diversidade e inclusão. Uma das temáticas mais importantes são, quando a gente fala de grupos minorizados, está ali entre colocar dentro de cargos de liderança, número 1, mulheres, número 2, aí, raças, etnias, a parte geracional, né? E LGBT, que é mais, e pessoas com deficiência e diversidade. Pessoas com deficiência, a gente já tem até legislação para que tenha um quadro mínimo de pessoas lá. Eu acho que ainda, talvez as empresas não capturam ainda esses dados, já cumprem com muitas das metas por uma questão de liberalidade, não porque tem lei para isso. A gente começa a ver, olhando desde a primeira vez para cá, a gente tem aqui mais equidade em relação a mulheres como representantes aqui participando. Então, era um público predominantemente masculino, você já começa a ver mudanças no mercado de capitais. As bolsas de valores internacionais, a nacional também, colocam regulações específicas de ter um número mínimo de mulheres representantes no board. Isso cada vez mais é colocado em divulgação para que as empresas declarem quais são as suas políticas, quais são suas metas. Então, é a primeira vez que a partir de 2026 isso vai estar escrito num relatório com o desafio de um auditor de uma métrica padronizada. Hoje o GRI, as empresas, algumas colocam informação, outras não. O auditor não consegue nem auditar porque ele é baseado em GRI, ele não precisa necessariamente estar em conformidade com uma norma de framework. Você tem uma nova norma colocando mandatoriamente essa informação para que a companhia seja colocada em xeque ou que ela coloque seus compromissos e divulgue essas informações ao mercado. No contexto aqui de sustentabilidade, então, 29% com especialistas em ESG, vocês terão dificuldades em contratar especialistas relacionados a clima. É um profissional que não é um contador, não é um administrador, não é um economista, eventualmente engenharia, só que são profissionais cada vez mais difíceis de encontrar, dada a demanda que a gente tem de regulação, o evento catastrófico que a gente teve no Sul, evento catastrófico que a gente tem no mundo inteiro, seja de excesso de chuva, muito frio, muito quente, isso afeta como a gente opera, como a gente tem negócio. Então, é 29%, eu acho que dentro da área de RI, cada vez vai ser comum integrar ou de maneira dedicada ou um profissional que tenha a especialização na área de sustentabilidade e na questão climática. E 22% pretendem contratar aqui nos próximos anos. Eu acho que, dada a regulação que chega, vai se tornar cada vez mais comum profissionais com esse tipo de expertise. No contexto de sustentabilidade, aí, na parte promovidas, né, iniciativas pela área de RI, é criar métricas relacionadas a ESG. É importante que essas métricas estejam alinhadas com a governança da companhia, conversem, porque essas métricas elas serão incluídas
como um KPI e serão monitoradas depois com o advento do FRS S1 e 2 nesse relatório que vai ser incluído num primeiro momento, junto com, caso as empresas não façam de maneira voluntária nesse ano, 2024 e 2025, mandatória para 2026, arquivada lá junto com o formulário de referência em 2027 e em 28, junto com as demonstrações financeiras. Então, esse relatório ele se torna tão importante quanto as demonstrações financeiras. Simplesmente eu não consigo informar para o mercado de capitais qual foi o lucro, qual foi o resultado da companhia, sem ter esse relatório pronto. Então, eu vejo que muitas empresas acabam divulgando isso lá para junho, julho, agosto, algumas conseguem antecipar com uma estrutura mais apropriada, mas você vai ter um push dessas informações para serem entregues junto com a demonstração financeira. Imagina a pressão que vocês terão ali para as áreas jurídicas de sustentabilidade, a própria contadoria das empresas, para que consigam atender esses prazos regulatórios. Na parte dos KPIs aqui, né, quais são os indicadores principais, esse indicador ele tem muito a ver quando a gente fala análise de materialidade e aí de temas materiais. Quando a gente fala de demonstração financeira, é mais simples, né? Um percentual da receita, um percentual do total de ativos, lucro antes dos impostos. Então, eu tenho ali uma métrica quantitativa para saber o que é material, dado o contexto da demonstração financeira, na visão de um investidor. Os temas materiais, esses são itens importantes para fazer uma entrevista com os investidores, o que é importante para ele. Então, consumo de água, treinamento para os profissionais, a privacidade de dados. Então, assim, quando a gente faz a entrevista com as áreas de RI, esses são KPIs. Esse é o ponto da pesquisa quando a gente fala dupla materialidade, temas materiais, ele tem a ver com esses itens aqui. Se vocês consultarem o relatório de sustentabilidade da empresa de vocês, irem lá, matriz de materialidade, tema de materialidade, vocês vão ver que muitos desses temas são coincidentes. E esse está na pesquisa de RI. A entrevista que vai ser feita serão com os investidores para identificar quais são os KPIs que são monitorados, o que é importante do ponto de vista de investidor e o que vai ser divulgado. E aí, eu acho que qual que é a dor, né? Os desafios na área de RI. O primeiro, falta de padronização de dados. Como a gente ouviu falar muito agora de FRS S1 e 2, esse é o segundo ano consecutivo que sai essa resposta. Justamente, a IFRS S1 e 2 é uma resposta a esse ponto. Ela vai padronizar os dados relacionados a ESG. A parte de informações pulverizadas também tem a ver com a pesquisa. A parte de tecnologia, inteligência artificial, é uma resposta de como a área de RI vai conseguir capturar esses dados em tempo hábil e sanar essa dor. E aí a mensuração do impacto no âmbito financeiro, né, aí conta com os profissionais da área contábil, com a área de sustentabilidade, com a área de RI, a parte de valuation da companhia, para poder mensurar. Se eu desativar uma planta, porque não vale a pena fazer a troca de uma caldeira ou de potencial energético, eu posso ter impairment ali nesse investimento muito alto, eu acho que não vale a pena, depois que ficar 100% depreciado, eu manter uma planta em determinado local. Bom, eu preciso mensurar isso, impacto financeiro. Eu não quero mais atender regiões que tenham alto risco climático. Tá, então eu vou deixar de atender clientes naquela região? Então, já tem que avisar o investidor, olha, investidor, você vai ter uma rentabilidade menor no futuro, porque a companhia está tomando uma decisão de não atuar em determinadas regiões, clientes ou fornecedores. E aí, falta de equipe especializada, né? Então, eu acho que tem diversos painéis aqui que dão base para letramento dos profissionais que estão aqui. Eu vi a entrevista anterior, estou olhando as demais aqui, estou aprendendo muito. Acho que o evento do Híbrido é muito rico nessa questão de como se especializar nos temas. Então, procurem os profissionais que estão aqui para que vocês possam se especializar nos temas, buscar os profissionais que saibam como preparar esses relatórios no futuro e aprenderem no processo. Tem diversos cursos aparecendo no mercado. Peço investimento e para aqueles que são líderes aqui das equipes, não briguem comigo depois, mas vocês precisam de investimento porque a área de RI precisa de profissionais especializados para saber discutir com os investidores. E aí a avaliação de dupla materialidade tem a ver com o tema que eu falei anteriormente. Esse tópico especificamente, ele é relevante quando a gente fala de ESG, montar um relatório de acordo com as normas do ISSB,
que é esse novo relatório de FRS S1 e 2, essa avaliação de uma linguagem que vocês já estão acostumados, que é a financeira, conectada com a linguagem dos outros temas relacionados à sustentabilidade do negócio e às questões climáticas. Novas regulações, então, eu acho que a maioria das empresas, pelo menos aqui a gente fez auditoria ou lendo, preparam de acordo com o GRI. Aí eu acho que predominância. Eu acho que daqui 2 anos isso deve mudar substancialmente, indo para o framework do IFRS Foundation, que é o ISSB e IFRS S1 e 2. CDP, acho que também é importante para questões de volumetria de gases e demais itens, mas devem ser incorporados cada vez mais informações dentro dos relatórios de sustentabilidade. O GHG Protocol não tem como a companhia divulgar as questões de clima, volumetrias de gases que são emitidas, qual que é a estratégia de compensação do carbono, se vai comprar crédito de carbonos ou vai ter projetos relacionados à geração de crédito de carbonos internamente. Então, ele ainda acaba sendo uma divulgação que vai ser incorporada dentro do IFRS S2. Então, ele é um dos itens que a companhia pode utilizar como referência para colocar a tabelinha ali do IFRS S2, que é uma informação mandatória. O TCF dele é base, por exemplo, para quem utilizou a estrutura tanto do IFRS S1 e 2, para quem já tem, fica muito mais fácil para se adaptar nas informações que serão incorporadas nesse novo relatório. O ISE da B3, importantíssimo aí, quando a gente comparar as empresas de capital aberto no Brasil, sejam listadas. Tem um ponto importante que talvez seja interessante para as empresas pensarem, e aí junto com a B3, tem uma norma de auditoria específica, que é a ISA 3402, que trata especificamente de gases do efeito estufa. É uma norma padronizada de auditoria global. Talvez seria mais um item que, talvez na próxima pesquisa, discutir, facilitaria muito as empresas, até na questão de timing, porque as divulgações de gases de efeito estufa, quando a gente pega pela Fundação Getúlio Vargas, ela demora a sair, então ela não conversa com o timing das empresas poderem divulgar junto com as demonstrações financeiras. Uma alternativa seria incluir uma norma específica que trata somente de gases de efeito estufa. Então, tem algumas alternativas aqui para o mercado para acelerar esse processo de produção do relatório. Novas regulações, eu acho que acaba mais do mesmo, né? Já acaba tendo empresas que pretendem se adequar aos relatórios até 2025. Esse é um dado importante, porque, dada a complexidade desses relatórios, quase metade dos respondentes pretendem fazer a adoção antecipada dessas normas. Eu não sei se depois de um diagnóstico, identificarem quais são as dificuldades, isso mude, mas eu acho interessante porque as empresas já estão se movimentando para adequação, até para ter uma resposta para o mercado de capitais dessas informações relacionadas à sustentabilidade do negócio e às divulgações relacionadas a clima. Novas regulações, então, acho que também benefícios percebidos pelos respondentes aqui, clareza e comparabilidade das informações relacionadas à sustentabilidade ESG. Compartilho da dor, muito difícil comparar uma companhia com a outra de um relatório de sustentabilidade, porque não é padronizada. Por ser um relatório voluntário, você compara até as seções, a sequência dos documentos do relatório, você não consegue comparar uma instituição com outra. Os dados são espalhados, muitas vezes o relatório está em PDF, e imagem, então você não consegue nem copiar, colar, você tem que literalmente ler esse relatório. Tem ferramentas de tecnologia que faz a leitura de imagem, mas aí fica moroso e custoso para fazer a comparação dessas informações. Então, eu acho que daqui para frente, né, a partir do exercício até 2026, a gente começa a ter um pouquinho mais os benefícios percebidos com essas novas regulações. O desenvolvimento de políticas de controle também é muito importante. Quando vocês falam que o mercado tem uma governança, tem uma política, a responsabilidade não é de vocês, da pessoa física, é da estrutura de governança da companhia. Não, eu estou seguindo o que está aqui na política, então vocês tiram a responsabilidade individual de cada um e vocês seguem o que foi definido por uma governança maior. Então, acho que benéfico para que isso tenha isso estruturado na companhia para a tomada de decisão ser da governança e não do profissional de RI, do diretor de RI, do CEO, que está ali falando no mercado, muitas vezes assumido pelo CFO também, que tem responsabilidade na pessoa física ali, para que aqueles que não viram, mas as 2 páginas que vão junto ali com
o formulário de referência, ele responsabiliza na pessoa física o diretor de relacionamento com investidores também, não só na pessoa jurídica. Então, é mais informação para tirar um pouco da responsabilidade. Não, eu estou seguindo diretrizes que foram definidas por uma política e não na pessoa física. Eu acho desafios na adoção, então acho que conectar os relatórios de sustentabilidade com os financeiros vai ficar mais fácil. Então acho que como essas normas elas foram feitas pela mesma estrutura que as IFRS, então quando você pega o framework de como você prepara uma demonstração financeira, que aí aqui no Brasil a gente chama de CPC 00, e você pega o framework, que é o IFRS S1, até a linguagem que é utilizada é a mesma, os termos que são utilizados. Então, a resposta que eu posso dar, um profissional que já entenda bem das normas internacionais de contabilidade, ali do relatório financeiro, IFRS, ele vai navegar muito bem nessas outras normas com um profissional de sustentabilidade. Ele precisa ali de um engenheiro, de um profissional que já está acostumado a fazer esse tipo de linguagem com o mercado de capitais. É juntar cabeças, juntar especialidades para fazer uma linguagem única. E aí o custo para modificar, e aí a questão de sistemas, tem uma série de inovação tecnológicas para buscar e capturar esses dados e tentar reduzir o custo. A ideia, eu acho que é ter uma agenda positiva para o mercado, para que o investidor possa escolher quais são as melhores empresas. Hoje é difícil tomar a decisão. E aí esse custo ele acaba sendo diluído pela atratividade que você se torna em relação ao mercado de capitais. E aí, métricas e métricas relevantes e materiais vai ser um desafio, porque muitas vezes tem métricas e métricas internas nos relatórios gerenciais, mas isso não está divulgado para o mercado. Você não tem isso de uma maneira tão detalhada. O que essa norma pede, que está chegando, é que métricas e métricas sejam divulgadas e acompanhadas com relação ao mercado, e aí o investidor vai poder cobrar. Então, foi divulgado no ano anterior, qual era a métrica, o que a companhia vai fazer, quais são as políticas, estratégias que ela vai utilizar para atingir essas métricas, aliás, essas metas. Então, a mensuração, ela vai ser objeto de escrutínio do auditor, assim como ele faz hoje com as demonstrações financeiras. Então, é um passo a mais para o mercado de capitais. Indo para o bloco de tecnologia, então, acho que falando aqui, a leitura, como é que eu uso aí essas ferramentas de inteligência artificial ou de inteligência artificial generativa, né, que gera imagem, gera PowerPoint, etc., com base nas informações disponíveis. Fazer a leitura e sintetização de dados realmente ajuda muito. Você pega 2 relatórios extensos e faz perguntas, saber fazer a pergunta certa, daí o profissional de RI ser a pessoa-chave, de estar bem atualizado, ele busca as informações do mercado de capitais. Isso agiliza o trabalho de vocês na hora de montar um relatório. Produção de relatórios financeiros, fatos relevantes para release, já tem ferramentas para isso. Então, 38% já tem utilizado, que possuem ou que querem gerar essas informações. Análise de dados financeiros, então isso já era muitas vezes já monitorado por Tableau, dashboards, Power BI. Hoje você tem utilizado a inteligência artificial para buscar nos dados de uma maneira rotineira e quando você chega de manhã para trabalhar, estão os dados prontos ali disponíveis para ser analisados. Uma coisa importante, saber fazer a pergunta certa e o que ser monitorado precisa de um profissional. Então, não é que seremos substituídos tão facilmente. Tem uma questão de o que a inteligência artificial vai buscar nos dados, se você não souber interpretar e desafiar esses dados, muito cuidado, você pode dar uma informação errada para o mercado de capitais. Então, o fator humano ali, para ter o ceticismo profissional de cada um de vocês, ele é importante no uso de ferramentas de inteligência artificial. Personalização de conteúdo, acho que isso é bem interessante. Então, vocês também trabalham com marketing da companhia, de vender os produtos que a companhia tem. Chatbots de atendimento de investidores, esse é mais fácil de implementar, o custo também. É a questão de saber até que ponto o investidor ele quer. Não, eu gostaria de uma resposta personalizada, né, sobre os dados, mas quando é que vai ser a próxima reunião, quando é que os dados serão divulgados? E aí, às vezes, o site não está tão claro, um chatbot ajuda bastante para esses dados estruturados, que a resposta única e objetiva. E eu acho que o ponto importante aqui, que a gente fala, identificação de anomalias, ou tecnologias que vêm dos dados, ele é interessante para a ferramenta de inteligência artificial identificar isso, mas a própria inteligência artificial pode gerar esses dados
enviesados. Então, tomem cuidado na hora de ler os dados, critiquem, porque tem muita resposta errada também ainda. No futuro, quem sabe isso aí vai sendo melhorado com o tempo, você vai ensinando a inteligência artificial de como é que você quer esses dados, mas ainda requer um cuidado, um fator humano para desafiar essas informações, porque quem vai ser processado depois não vai ser a inteligência artificial. Dado importante, 39% das empresas consideram a incorporação de processos de inteligência artificial. Então, acho que é um dado relevante. Se a empresa de vocês agora não estão utilizando, discutam isso, é um investimento relevante, mas pode acelerar muito aí o dia a dia de vocês, de quais informações podem ser buscadas no mercado. Como eu falei no começo, só tomar um pouquinho de cuidado em relação ao que é postado nesses dados, né? A gente teve uma empresa de tecnologia celular que os engenheiros fizeram consultas ali na inteligência artificial e todos os dados estratégicos das empresas ficaram públicos em relacionado ao próximo protótipo que ficaria no mercado. Eu imagino que isso gerou um problema com a companhia. Eu imagino uma empresa com companhia aberta, com ações listadas, a divulgar numa ferramenta artificial qual é o lucro que a companhia vai ter ou uma informação estratégica e isso ficar disponível para todo o público. Então, cuidado no uso dessas ferramentas, principalmente ali o analista que talvez desavisado, eu não vou tentar fazer um negócio rápido para comparar minha empresa aqui com os demais players, vai acelerar meu processo. Então, ver se é um ambiente controlado, onde ficam essas informações, é uma pergunta importante a ser feita. Principais desafios de desenvolvimento dos profissionais, então, necessidade de conhecimento multidisciplinar. A gente não tem hoje uma faculdade específica de RI. A gente tem advogados, economistas, poucos contadores, engenheiros, administradores. O IBRE está aqui, eu acho que para promover cada vez mais cursos, treinamentos profissionais, mas é muita informação. Então, toda hora está modificando. Uma hora eu preciso entender de Python, outra hora eu preciso entender de legislação da CVM, depois eu tenho que entender de norma contábil. Então, é muita informação para ser absorvida num único curso. Então, ela acaba sendo uma área multidisciplinar importante para ser porta-voz para conversar com todos os públicos possíveis. Regulador, mercado de capitais, investidores, fornecedores, clientes. Então, é muito stakeholder buscando informação na área de RI e saber de tudo é impossível sozinho. Então, acho que esse é um dos pontos de desafio da pesquisa que está apontada e é muito semelhante ao que estava no ano passado. Falta de profissionais de RI com experiência. Eu acho que quando o mercado de capitais começar a crescer mais, vai faltar mais ainda. Então, acho que a parte boa é que vocês vão ser cada vez mais valorizados, mas serão valorizados se vocês acompanharem a mudança e se especializarem no processo. Então, não adianta quem quer emprego e quem quer a profissão. Eu falo isso para os profissionais da Deloitte. Se vocês quiserem ser bons profissionais de RI, vocês precisam estar antenados com as novas normas, regulações da CVM, o que sai de novidade no mercado de capitais, olhar para fora, para os concorrentes e saber o que está sendo divulgado. Então, se vocês não se atualizarem, vira um emprego, não uma profissão. Então, acho que a parte importante aqui da falta de profissionais e vai faltar cada vez mais. O mercado de capitais vai ficando cada vez mais complexo, mais necessidade de pessoas para desafiar as informações que vão para o mercado de capitais. Falta de uma visão estratégica de planejamento, como isso vai ter que ser divulgado no relatório de sustentabilidade, mandatoriamente, talvez isso ajude em breve. Então, essa falta de visão, isso deve mudar um pouquinho. E aí, das empresas que foram entrevistadas a visão da parte de contribuição da parte de tecnologia, 26% acredito que poderá auxiliar completamente. Então, isso quer dizer que 74% não acredita. Então, vai ajudar bastante. Acho que o uso de tecnologia já ajuda hoje no dia a dia, mas tem que saber usar essas ferramentas, saber usar todo o potencial que elas têm. Com relação à parte de impactos, né, o principal aqui é a automação na preparação dos relatórios. O tempo de vocês deveria ser muito mais estratégico para analisar as informações produzidas nos relatórios do que um trabalho operacional, onde montar um PowerPoint, o desenho, a cor, com a cor que a companhia utiliza, ali, da identidade visual de cada instituição. Então, será que vocês têm capacidade para analisar os dados, criticar esses dados, mas precisa de tempo. Então, essa parte de tecnologia vai liberar o tempo de vocês gerando esses relatórios, que é um trabalho mais operacional,
para fazer algo mais estratégico, discutir, poder lá falar com o CFO, será que isso aqui faz sentido? A gente mesmo vai dar uma passadinha com os membros do board ou do comitê de auditoria, tem alguma coisa que vocês têm desconforto? Hoje talvez nem dê tempo, dados os relatórios. É muito mais do que deu tempo para produzir, manda, fica disponível numa pasta da rede ou no e-mail, quem tiver comentários manda. Então, acho que talvez a tecnologia está aqui como resposta para dar um pouco mais de tempo para vocês. Comunicação com o mercado, eu acho que da relevância que muda um pouquinho, então a pesquisa do ano passado para esse ano, mas a evolução da relevância do grupo de investidores no valuation das empresas. Disparado os bancos estão aqui, né? Acho que até partes, os próprios bancos olhando para si mesmo, mas realmente os bancos é o que dão fomento para o mercado de capitais. Tem um papel importantíssimo aqui para dar liquidez, saber discutir com a sua carteira de clientes que vai comprar. Tem corretoras próprias, corretoras terceiras, e eu acho que para o mercado de capitais é importantíssimo ali essa comunicação com o mercado que os bancos fazem com os clientes. Então, a parceria que vocês têm com os seus bancos é importantíssima para que eles entendam o que é a empresa, quais são as novas estratégias, plano de investimento, essa antecipação em relação ao mercado de capitais. A pessoa física tem crescido aqui, né, acho que relacionado, foi mencionado anteriormente, né, no painel anterior, cada vez mais relevante no mercado de capitais. Teve uma migração grande de pessoas quando a Selic estava ali 4% de pessoas físicas, Selic caindo de novo, então acho que é um movimento pendular aí que cada vez atrair mais pessoas, ter um pouco mais de maturidade no nosso mercado. E aí, correndo um pouquinho aqui, quanto desse prêmio o tempo, mas a pesquisa vai ficar disponível para vocês. Eu vou só correr mais com os dois tópicos para dar um pouquinho aqui, acho que deve ter perguntas aqui também para responder. Então, as formas mais importantes de comunicação com os investidores ainda é a teleconferência, as lives, Investor Day. É a preferência ainda de todos os respondentes quando a gente vê, só que você começa a ver, por exemplo, o website do RI, quando você compara os websites de cada companhia, não é padronizado, tem informações diferentes, mas ele ali é um canal importante, o investidor não conseguiu entrar para ver a discussão ou ver o vídeo, que às vezes é muito longo, e acho que tempo é um recurso cada vez mais escasso na vida de todo mundo, o website está ali disponível, inclusive para ficar. Mas conferências presenciais têm voltado, como hoje, né, a gente está aqui num evento 100% presencial, já foi híbrido no passado, durante a pandemia, a gente fez essa apresentação para não perder a recorrência do evento. Você vê aqui, casa cheia aqui, né? Então, acho que essas conferências presenciais dão a proximidade com os investidores, poder escolher, ver a linguagem corporal, ainda continua sendo uma comunicação importante. Você não consegue enxergar seu investidor atrás de uma telinha, às vezes tem um monte de janelinha ali. O presencial ainda é bem importante. Só que você tem um público diferente. Então, WhatsApp, roadshows, a gente não colocou ali, mas até TikTok tem aparecido aí em algumas discussões. E você vê que, dependendo da geração que vai vindo, você tem a geração que lia notícias no papel ainda físico, e aí você tem uma nova geração ali de investidores influenciados por influencers, que querem uma resposta muito rápida, 10, 15 segundos, 30 segundos no máximo para falar da companhia. É um perfil diferente de investidor, mas é um canal importante para se olhar. Então, tem aparecido cada vez mais redes sociais, é mais um tópico aí que tem aparecido na pesquisa. A comunicação com o mercado, então, a gente tem aí empresas que concordam que o aumento de investidores pessoas físicas, ele está associado essa é a parte da relevância dos influencers. Você abre Instagram, Facebook ou o próprio TikTok, muita gente falando de mercado de capitais. Estourou um monte de curso. Tem uma parte benéfica, tem um tópico da pesquisa que ele fala da popularização como sendo positiva, 18% como negativa. E aí, eu acho que positiva, sim, quando você faz o letramento, eu acho que educação financeira deveria começar ali do ensino básico para o ensino médio. Ensinem para os filhos de vocês, sobrinhos, o que é o mercado de capitais. É importante para uma economia futura nossa. Só que quando a gente pega as empresas que a influência colocou negativamente, a dor de poucos dói muito. A gente costuma falar que quando alguém fala bem de você, fala bem para uma, duas pessoas. Quando você tem uma dor ali, você vai falar para até 10 pessoas.
E quando dói no mercado de capitais, um Finfluence falando negativamente e ver a ação sendo arrastada para baixo, é difícil contornar. Então, vocês estão preparados para ter uma chuva de perguntas, porque um Finfluence mencionou a empresa de vocês num blog ou numa entrevista, em algum tópico, e às vezes não tinha toda a informação suficiente para poder julgar a companhia de maneira apropriada. Comunicação com o mercado, acho que as empresas com opinião de um Finfluence 9% negativo, e aí a gente tem quase metade ali, 43% não tiveram uma relação nenhuma com Finfluencers, mas mesmo que vocês não tenham uma relação direta, tem Finfluencers falando da empresa de vocês ali nas redes sociais. Os tipos, né? Analista de investimento, educador financeiro, aí você tem outros mercados, né? Você tem até bancos, corretoras já ali utilizando os canais para uma linguagem mais apropriada. E os produtos, 83% ações, que é interessante, e aí aparece ali ainda uma coisa meio estranha, mas 9% com poupança ainda aparece, que é ainda no mercado de hoje, mas ainda tem bastante coisa para ser de letramento ainda para o mercado de capitais, e eu acho que cabe a vocês também saberem divulgar cada uma das empresas, os produtos financeiros que têm, debêntures, ações, muito mais rentáveis, às vezes com um risco controlado ali dentro do perfil de cada investidor, dá uma rentabilidade maior e fomento para o mercado como um todo. Só agradecer do perfil da amostra, então 51 empresas participantes, vocês estão aqui, os representantes, acho que a gente mencionou para o ano passado, é importante aumentar essa amostra, é difícil conseguir informação de vocês, é um tempinho, dá uns 15 minutos, mas para ter uma resposta cada vez mais consistente, quanto mais respondentes, mais representatividade de mercado de capitais. Então, agradeço os respondentes e conto com o compromisso de todos aqui para o próximo ano. Eu acho que os cargos, que eu acho que é importante também, conselheiros, presidência, vice-presidência, diretoria, não tem muito analista que respondeu. São cargos bem representativos em relação à diretoria das empresas. Então, a amostra, apesar de ser 51 empresas, dado o tamanho de empresas de capital aberto no Brasil, ela talvez 25% dos mercados com liquidez, mas bem representativa. Acho que é isso. Agradecer o pessoal do expediente aqui e o Rodrigo. Eu não sei se a gente, talvez uns 2, 3 minutinhos. Muito obrigado, Oliari. Eu negociei aqui com a mesa mais alguns minutos para que possamos responder as perguntas. Se você me permitir, as mais fáceis eu posso responder, as mais complexas eu passo para ti. Claro. Elaboração dos relatórios IFRS S1 e S2 que servem prioritariamente ao investidor deveria ser de responsabilidade do profissional de RI. No entanto, o Conselho Federal de Contabilidade editou uma resolução dando como prerrogativa ao profissional contador. Não seria oportunidade para alavancar as atividades do profissional de RI? Eu diria que dos profissionais de RI aqui, já sabendo que para você ter um relatório consistente com as demonstrações financeiras, e hoje o contador ele só prepara as demonstrações financeiras e faz o assembly, né? Ele junta as informações. Mas ali eu tenho área jurídica, eu tenho área de RI, eu tenho toda a área estratégia de FP&A da companhia para montar, para passar as informações que vão para o mercado. A área de RI, dado que a resolução CFC 1710 imputa ao contador a responsabilidade técnica, e aí até, assim como nas demonstrações financeiras, dado que é uma norma técnica de como estruturar e divulgar para o mercado, cursos de ciências contábeis, capacitação, ajuda até dos dois lados, tá? Tanto na capacitação para os relatórios de sustentabilidade, quanto para vocês poderem falar sobre as demonstrações financeiras. O que é uma demonstração de fluxo de caixa, o que é a comparação do resultado das linhas, ainda mais que vai mudar bastante, né? Tem uma nova norma, IFRS 18 está aí, vai mudar até a demonstração de resultado radicalmente em breve. Então, façam esse letramento de vocês com novas capacitações profissionais. 2027 que muda, né? Bom, isso exige o contínuo aprendizado que a profissão de RI nos impõe. E já respondendo uma outra pergunta, se as entidades irão promover cursos de educação voltados à sustentabilidade junto às universidades,
Para quem não é associado do IBRE, há uma grande oportunidade de se associar e buscar ali do que é discutido no âmbito do GT de educação. Nas universidades, nós temos aqui o privilégio de estar presente o reitor da FECAP. Nós já promovemos ali na universidade alguns cursos voltados à educação de ESG, onde podem ser aplicadas também aos profissionais de RI. A apresentação será compartilhada, sim, aos participantes do evento, tanto no website da Deloitte quanto do IBRE e Abrasca. O prazo para atender as IFRS S1 e S2 não deveria ser diferente para as empresas Small and Mid Cap, como existem, por exemplo, nas categorias do Bacen e da SUSEP, S1, S2, S3, S4? A questão de prazo, a norma foi colocada à disposição e foi aprovada em outubro do ano passado, no comecinho de novembro, né? Acho que 3 de novembro a CVM acabou aprovando. A gente tem 2024 e 2025 para fazer um dry run. A gente pode fazer um teste, você não precisa ficar público. A gente tem 2 anos. Você pode contratar já seu auditor para fazer uma simulação do que seria essa asseguração limitada ou razoável. Para 2026, ou seja, só o exercício de 26, que vai ser divulgado lá em maio até de 27, tem bastante tempo. Eu acho que esse é um tempo, talvez não para pedir mais tempo, mas a gente está no momento certo para o letramento das pessoas de como preparar esse relatório de uma maneira concisa, com ética, moral, consistente, o que o mercado de capital exige de informações para que os investidores possam tomar decisões. Mesmo empresas de pequeno porte que estão ali listadas, o relatório ele é mais sucinto do que um relatório de sustentabilidade. Se vocês pegarem as normas, você vai ver que são 35, 40 páginas ali de estrutura para IFRS S1, 2. Os guias de implementação para a indústria do IFRS 2 ele é longo, mas é por indústria. Você tem para banco, tem para hotelaria, tem para hospitalar. Então, é um pedacinho. Ele não vai ser um relatório tão longo. Então, se as empresas começarem a se preparar agora, quando for lá em maio de 2027, esse relatório vai estar pronto e assegurado. Então, tem bastante tempo. É diferente de outras normas que às vezes o prazo é muito curto e aí um segmento S3, S4 bancário ou das seguradoras realmente fica com um custo de observância muito caro. Aqui a gente tem um prazo, acho que é bem apropriado para as empresas poderem se preparar e preparar um relatório consistente para o mercado. Aqui eu gostaria de fazer uma provocação, e um dos slides que o Oliari apresentou, com relação à adoção do S1, S2, 18% das empresas pretendem não adotar, é o que apareceu lá na pesquisa. E 31% pretendem adotar após 2026. Então, nós estamos falando de aproximadamente, nestes 2 dados, quase 50%. A provocação é, nós, profissionais de RIs, queremos liderar o processo ou ser liderados? Que eu acho que aí nós conseguimos conectar com essa pergunta anterior. Como o RI pode influenciar a evolução do ESG em um ambiente corporativo machista e com C-level e CA conservador? Eu acho que aqui depende muito da questão da cultura de companhia aberta, ela ser de fato de direito e de ter uma área de RI atuante. Na minha equipe, por exemplo, hoje eu atuo numa companhia fechada, 85% da minha equipe é composta por mulheres. Então, acho que é uma questão do RI exigir o seu protagonismo, dado que ele é o elo de comunicação com o mercado e a empresa e vice-versa, e ir influenciando o C-Level e o CA na medida do possível. Algum comentário adicional nesse ponto? Eu acho que também, se não tiver um programa de diversidade específico, empresas machistas vão ter dificuldade de contratar profissionais e ninguém fica confortável de trabalhar num ambiente ruim. Então, perde profissional, vai ter turnover, vai ter rotatividade. E aí você perde capital humano, capital intelectual. Sem profissionais, para você ter um ambiente com equidade, perde um potencial competitivo. A gente não está falando só aqui de uma responsabilidade social perante a sociedade, mas perde dinheiro também. Então, ninguém quer ficar, eu acho que num ambiente ruim,
um ambiente machista, vai perder competição. E isso vai ter que ficar claro também nas estratégias que a companhia tem no relatório de sustentabilidade. Você não vai poder mentir que está nesse relatório. Então, vai ter um nível de escrutínio maior quando você coloca métricas e métricas. Não tem um membro do board de representação feminina, não tem ninguém na diretoria ou na gerência. Vai ficar muito claro quais são as empresas que faz o marketing, o greenwashing, e aquelas que realmente têm estratégia, métricas e metas importantes para conseguir reter os profissionais que têm, e aí principalmente as profissionais representadas, que a gente está falando aqui de 50% da população, né? Então, você quer em capital intelectual, você tem que ter uma política consistente de equidade para todos os gêneros. Há, inclusive, uma iniciativa da B3 com índice diversa, que vai em linha exatamente neste ponto. Para finalizar essa questão, nós, empresas, temos clientes diversos. Então, nós atendemos um público que abrange toda a camada da diversidade. Então, por que não trazer isso para dentro, né? E, por último, para encerrar esse painel, agora nós temos os relatórios financeiros e ESG juntos. Além disso, vocês comentaram também da rastreabilidade e riscos de ESG, o que coloca GRC na mesa, gestão, risco e compliance. Como vocês veem esse desafio nas empresas hoje de trabalhar com dados de diversas áreas diferentes? Excelente pergunta. O Brasil, diferente de outros lugares do mundo, ele está adotando nesse 2024, 2025, uma asseguração limitada, onde o auditor ele olha o processo de elaboração desse relatório. A partir de 2026, é uma asseguração razoável. O que isso quer dizer? Você tem que ter uma matriz de controles e o processo de elaboração, você fala que walk-through pelo processo de elaboração desse relatório, e você tem que ver se os controles estão operando efetivamente. Operating Effectiveness. É a mesma linguagem de SOX. Então, o teste que o auditor vai fazer na preparação do relatório é para saber se os control owners das informações de diversos dados têm uma matriz de processos e controles, quais são as informações que estão divulgadas, quem que é o control owner, qual é a frequência que está sendo divulgado esses dados internamente na companhia, internamente e coletados. Vai ter ressalva do auditor se você não tiver uma estrutura de GRC apropriada, uma matriz de controles. Então, para aqueles que estão acostumados já para ter, por exemplo, aquela divulgação específica de controle interno no formulário de referência, e um parecer de auditoria limpo nas demonstrações financeiras, no relatório de asseguração razoável, que é o que vem em 2026, as companhias poderão ter ressalvas e colocar no mercado, olha, essa informação não é confiável, essa informação ela não está completa, essa informação não passou por uma estrutura de controle apropriada que previne a divulgação de informação fraudulenta ou errônea. Então, ter uma estrutura de GRC que não é só para as informações financeiras, mas também para estender para os dados de sustentabilidade ESG, é importantíssimo para cumprir com a norma. Oliari e equipe Deloitte, muito obrigado por mais este ano de parceria. Como eu mencionei no início, o 17º ano consecutivo de parceria. Em nome da nossa presidência do Conselho de Administração presente e diretoria executiva, gostaríamos aqui de reforçar o nosso interesse na continuidade desta parceria, para que o próximo ano possamos aí atingir a maioridade em termos de parceria, que será o 18º ano consecutivo. Agradeço novamente às empresas que participaram, tivemos um aumento na amostra de mais de 50%, e isso é importante que elimina qualquer viés de percepção ou de resultado. Muito obrigado e espero encontrá-los em breve. Obrigado. Ok, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Reinaldo.